Eu acho que o Daniel foi muito covarde com todos nós, principalmente com o partido. Ele era pessoa, ele era muito. A relação dele era. Desde que a gente se elegeu deputado, o Daniel adotou uma postura muito complicada comigo, porque ele entendia que eu poderia ser uma ameaça para ele. E todas as pessoas que ele, Ameaça de que forma? de um dia eu poder vir candidato a Ananindeua, de um Sim. dia eu poder ameaçar a hegemonia Passar por cima dele. dele disputar comigo. E ele tem muito esse negócio o Daniel, ele é um cara que fica muito preocupado com as coisas a médio e longo prazo. Então, se ele acha que alguém vai atrapalhar ele, ele começa a diminuir a pessoa. Então, desde que ele se elegeu prefeito de Ananindeua, ele adotou uma postura muito complicada comigo, de tentar me afastar, me separar. E eu nunca não deixei, não fui para a oposição, não fui para o enfrentamento, até porque, diferente do que ele pensava, não eram os meus planos fazer um enfrentamento naquele momento, sair candidato a qualquer custo, ou chantagear ele, ameaçar de ser candidato. Então, tanto eu, quanto o Miro, quanto o Eliel, todos nós fomos muito escanteados por ele entender que a gente tinha uma interferência dentro do lugar onde ele queria reinar de forma absoluta. Mas em que momento a amizade de vocês foi rachada? Quando ele, quando ele se elegeu prefeito, o que ele fez? Ele parou de dialogar comigo politicamente. Ele passou a dialogar com o Cássio. Ele entendia que as coisas do partido, as coisas do grupo, era mais negócio para ele dialogar diretamente com o Cássio, com o propósito de enfraquecer até mesmo a minha liderança dentro do meu grupo de Ananindeua. O grupo de Ananindeua do Cássio era coordenado por mim. Tá. Era eu, o presidente, que na época era o presidente do partido, que ainda é o presidente do partido hoje, né? Na verdade, eu que não estou mais lá, que é o Alexandre Gomes. E a estratégia do Daniel era dialogar diretamente com o Cássio para enfraquecer a minha interferência dentro do município de Ananindeua. Sim. Foi uma estratégia inteligente, porque, de certa forma, eu fiquei algemado ali, porque se eu fizesse algum movimento dissonante a isso, eu estava enfraquecendo o meu grupo, porque o Daniel, de certa forma, potencializava o Cássio. Isso era importante para o meu grupo. E eu entendo a política como grupo, deixar isso muito claro. Já falei isso aqui, eu acho que umas 3 vezes. Eu entendo a política como grupo. Então, eu tive que ir recuando. Que na época era um grupo, né? Eu tive que ir recuando. Ele chegou a ter uma relação excelente com o Cássio, se dizia super amigo do Cássio. Ligava para o Cássio para pedir conselhos para o Cássio. E no final ele se filiou no partido sem a anuência do Cássio, sem a autorização do Cássio. Ele foi até Brasília, ele criou uma relação com o presidente nacional do partido, caiu nas graças do presidente. Eu não sei o que ele falou, o que ele fez para o presidente nacional, e o presidente nacional do PSB ficou encantado com ele. Ele tem ainda uma carta, ele tem um as de ouro na mão, que é os 240 mil votos da esposa dele, né? Sim. E qualquer partido tem interesse. E a prefeitura também, pô. E a prefeitura, mas eu acho que o principal ali, porque um partido, para que vocês possam entender, Léo e Fabrício, um partido nacionalmente, ele tem olhos somente para uma coisa: vagas de deputado federal. O federal é o que... Não, prefeitura pro partido, não importa prefeitura, não importa Senado, não importa. Importa pra cá, pra lá não, né? Pra cá, pra lá não, porque o número de deputados federais determinam a quantidade de fundo partidário que o partido recebe, a quantidade de tempo de televisão, determina o tamanho do partido. E, Fábio, só pra eu entender direito e para as pessoas que estão assistindo a gente também, até então o Cássio era presidente do partido regional. O Daniel foi em Brasília. Estadual. E o Daniel foi em Brasília e conseguiu pegar a filiação dele no PSB. Não pegou o partido ainda, ele conseguiu a filiação dele ao PSB. Mas o Cássio deixou de ser continuou sendo presidente. Eles não mexeram ainda. Naquele momento, eles não mexeram na organização partidária. A única coisa que ele impôs, que o presidente nacional impôs a gente naquele momento, foi que o Daniel se filiaria ao PSB e o diretório municipal de Ananindeua, ele indicaria quem ele quisesse e que nós não poderíamos intervir. O Cássio sabia disso? Não, a gente só O Daniel deu uma rasteira no Cássio, então? Com certeza, Fabrício. O Daniel entrou no partido Mas eles não eram melhores amigos até então?
Mas isso, Fabrício... Mas a jogada do Daniel foi boa. Foi uma tacada de mestre. Nós nunca esperávamos que o presidente nacional fosse fazer isso com a gente. Você se sentiu traído? Muito. Eu acho que o Cássio... Mas é porque... Eu conheço o Daniel, Fabrício. Eu conheço... Chegaste a ligar pro Daniel? Mas o Daniel ia pedir autorização pro Cássio, o Cássio não ia deixar. Numa mão tem 5 dedos. Eu tô incluso nessa mão, 5 pessoas. Talvez 5 pessoas conheçam bem o Daniel como eu conheço. 4. Eu sou um desses 5. Eu conheço o Daniel. Eu sei quem é o Daniel. Eu sei do que ele é capaz. Eu sei da sede, da ambição, da ganância dele. O Daniel, ele tem um problema. É um negócio da cabeça dele. Mas você acha isso ruim? Ter ganância, ambição de querer crescer. Ambição é legal. Então. Ganância não. Porque quando você tá com a ganância, você passa por cima. O Daniel passa por cima de todos e qualquer um para conseguir o que ele quer, Fabrício. O Daniel topa qualquer coisa para conseguir o que ele quer. Você era melhor amigo dele, né? De estar na mesma casa. A nossa relação começou a desgastar ainda em eleição municipal. O Daniel é um cara que se transforma na eleição, mano. Se tu tá O Daniel vai ser sempre um cara muito bacana contigo, Fabrício. Se tu tiver no caminho dele, do que ele quer, ele vai passar por cima de ti. E ele tem uma metodologia, um modus operandi que deu certo algumas vezes. Ele se aproxima, ele se torna um cara assim muito agradável, muito prestativo, muito... O Pioneiro adorava o Daniel, Fabrício. Quando a gente começou... Na verdade, o Pioneiro E o Miro também, né? Como? O Miro também era amigo. Não, mas o Pioneiro que foi que lançou o Daniel na política, não foi? A história do Miro com o Daniel já é uma outra história um pouco mais complicada. Foi da história da questão da sucessão. O Daniel prometeu pro Miro que ele ficaria na Assembleia Legislativa e o Miro seria o candidato dele a prefeito. Porque naquele momento, o Daniel tem um negócio que quando ele quer uma coisa, cara, ele vai conseguir. Tipo assim, ele vai fazer tudo o que for preciso. Só que hoje já não tá mais colando. Porque as pessoas já se previnem disso.